Bom dia a todos, a paz do Senhor. Como vocês estão? Tava aqui sumida do canal, né? Tive uns dias viajando e depois estava organizando tudo, né? E esse ano, todo ano a gente fala assim, né? Esse ano eu vou ser diferente, esse ano a minha vida vai ser diferente. Mas a gente precisa entender que a mudança, ela começa por a gente. Se a gente não mudar, se a gente não mudar as nossas atitudes, se a gente não mudar a nossa rotina, se não mudar o nosso pensamento, principalmente o nosso pensamento, porque a nossa maior limitação, ela vem daqui, da nossa mente. E a gente precisa mudar velhos padrões para que de verdade a mudança venha a acontecer na nossa vida, né? E eu comecei a praticar exercício físico, tô começando com a caminhada mais de leve, né? E esperando a volta às aulas para poder de fato ir em uma academia no período de escola das crianças. E assim, eu tenho pensado muito, porque uma coisa que eu sempre fui foi inconstante, sempre. Eu sempre fui aquela pessoa que eu começava e depois de um determinado período eu deixava aquilo ali de lado. E para mim, ser constante era fazer aquela determinada coisa que eu tinha estabelecido todos os dias, no mesmo horário e com a mesma duração de tempo, com a mesma intensidade, sabe? E aquilo ali acabava que me limitava muito e eu começava a fazer as coisas e depois parava. E esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? E hoje pela manhã, quando eu acordei, tava chovendo. Eu levantei 5:30 da manhã, que aí eu faço a minha oração, tenho ali o meu tempinho, né, de devocional, depois dou uma madeira pra minha filha mais nova e troco a fralda dela e vou pra minha caminhada, ali lá pelas 6:30 da manhã, mais ou menos, e faço a minha caminhada ali até 7:30, 7:40, ali fazendo sempre uma hora de caminhada. E aí, quando eu levantei hoje, eu estava muito cansada mesmo, porque eu fui dormir muito tarde, que a gente tava com visita em casa ontem. E eu levantei assim, eu fui mesmo pela fé, gente, porque eu falei, eu não vou ficar sem. Aí saí lá fora, tava chovendo, deu aquela vontade de desistir. Eu fui deitei no sofá. E aí eu deitei no sofá e dormi ali uns 15 minutos, mais ou menos 20 minutos novamente. Acordei 6 e pouquinho. Aí eu saí lá fora pra ver. Tava chuviscando. Aí eu falei, hoje eu não vou não. Aí eu já tinha colocado a minha roupa, né, de caminhar. Fiz um café, tomei um café. Aí eu saí ali fora, tava umas gotinhas bem finas de chuva. Aí eu olhei no relógio, isso já eram quase 7:40 da manhã. Aí eu parei e pensei, já tá muito tarde, 8 horas da manhã eu já tenho que estar em casa começando a fazer as coisas, o serviço de casa. Falei, não. Aí eu olhei bem, eu falei, quer saber, eu vou, porque 20 minutos de caminhada é melhor do que nenhum minuto durante o dia. E aí eu fui, caminhei os 20 minutos, cheguei em casa e aí eu tava aqui pensando, cara, isso é constância, isso é aprender a ter constância. Ser constante não é você fazer ali a mesma coisa todos os dias com a mesma intensidade, sabe? Nem sempre o nosso 100% vai ser o mesmo 100% do dia anterior.
Porque nós temos dias e dias. Tem dias que nós não estamos bem, seja fisicamente, por estar com uma dor de cabeça, por estar com uma gripe, por estar sentindo uma fraqueza, seja mentalmente, sabe, emocionalmente. Porque tem dias que o cansaço emocional, ele fala muito mais alto do que o cansaço físico. Ele grita dentro da gente e é o famoso dia mal, né? Quando a gente não tá bem, que nada tá bem. Mas eu comecei a entender que é melhor 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos que seja, de algo que vai me fazer bem, de algo que eu me propus a fazer, do que nenhum minuto. E isso não é só para um exercício físico. Isso é para tudo na nossa vida, sabe? Seja uma página de um livro, seja 2, 3, seja um versículo na Bíblia, ao invés de um capítulo ou 3, seja um tempo que você tira ali para você, sabe? Para se cuidar, para descansar, que você sente assim 5 minutos do seu dia, toma seu café, olha para o céu, ou seu chá, não sei, olha ali para o céu, mas tira assim, sabe, 5 minutos que seja para você, olha, parar, ficar em silêncio, aproveitando a sua própria companhia, porque a gente precisa aprender a amar a nossa companhia. Nós precisamos aprender a nos sentir bem conosco mesmo, sabe? E esse ano eu falei que muita coisa em mim ia mudar, sabe? Porque, de fato, eu tenho consciência do que eu preciso mudar. Assim como eu acredito que você também tenha consciência do que você precisa mudar. Mas se a gente não tomar uma iniciativa, se a gente não der o primeiro passo e se colocar disposto a fazer, sabe, aquilo ali, não vai dar certo. Porque depende da gente. Depende muito da gente. Na verdade, depende só da gente. Muitas coisas dependem só de mim, só de você. E assim, isso muitas vezes você não vai conseguir. Por exemplo, você colocou aí, eu quero ler a Bíblia todos os dias. Hoje você conseguiu, amanhã você não consegue. Mas não desiste, sabe? Não é porque você não conseguiu naquele dia ali que você tem que largar a mão. Não, beleza, você falhou 2, 3 dias. Mas, tem 3 dias que eu não leio a Bíblia. Mas espera aí, eu vou ler hoje. Isso também é constância, sabe, gente? Não desistir. O fato de não desistir, de não abrir mão, é uma constância. Mesmo que você falhe ali no início, 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois você faz, mesmo que seja em menos tempo, mesmo que seja assim, que você olha e fala, isso daqui não é o meu 100%, mas o nosso 100% ele não é o mesmo todos os dias. Isso nós precisamos entender, sabe? Para que a gente possa ter ânimo, ter força para continuar a fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Nem todos os dias você vai acordar disposto, nem todos os dias você vai acordar com vontade de fazer algo por você ou que seja pelos outros. É como o trabalho, quando a gente trabalha fora. Nem todo dia a gente tá com vontade de ir, mas precisa ir, né? E assim, é a nossa vida, é tudo na nossa vida. Muitos dias a gente não vai acordar com vontade, você vai estar cansado, você vai querer dormir mais um pouquinho, mas sabe, que seja 5 minutos, levanta 5 minutos mais cedo, dá uma alongada, e eu tô falando assim muito sobre exercício físico, porque é algo que faz bem pra nossa mente,
pro nosso corpo, sabe? É algo que a gente não vê a um primeiro momento um benefício, mas quando a gente vê a longo prazo, aquilo ali faz um bem tão grande para a alma também, porque é um tempo que a gente se conecta, é um tempo de cuidar da gente, sabe? Quem é mãe vai me entender. Às vezes a gente fala assim, eu quero ir pra academia. E muitas vezes não é pelo exercício físico que a pessoa quer ir, não é pela estética do corpo. É pra ter um tempo, gente. Um tempo só pra gente. É pra você ficar ali e falar assim, cara, tô fazendo alguma coisa por mim. Foi isso que me levou, sabe, gente? A começar com a caminhada. Eu falei, Deus, eu preciso, Pai, fazer alguma coisa por mim. Eu preciso com urgência, não dá mais pra ficar me abandonando do jeito que eu tô. E muitas vezes a gente não tem o dinheiro para investir. Por exemplo, Grazi, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Faz uma caminhada, gente. Tô fazendo caminhada. Dá uma volta aí ao redor da quadra da sua casa, se você não quer ir longe. Aqui perto da minha casa tem uma pista de caminhada. E do lado, assim, tem uma pracinha. Às vezes eu levo as crianças lá pra brincar. E aí, quando tá chuviscando, quando eu vejo, assim, que pode cair uma chuva a qualquer momento, eu fico fazendo a minha caminhada ali ao redor da pracinha, porque tá bem mais perto da minha casa, né? E se começar a chover, dá pra eu sair correndo. E é assim, sabe, gente? A gente só precisa se disponibilizar a fazer e a gente precisa ter uma intenção, sabe? Eu vou fazer isso aqui por mim, por amor próprio. A gente precisa também aprender a se priorizar, a cuidar da gente, a se valorizar, a se amar. E isso é uma forma de autocuidado. E eu falei pra Deus, eu vou fazer isso por mim, porque esse é o meu tempo com o Senhor. E aí eu convido Jesus para ir caminhar comigo, coloco um fone, às vezes eu escuto um podcast cristão, às vezes eu não escuto nada, sabe? Vou só pra ouvir o vento passando. E assim, gente, é um tempo que faz tão bem pra mente. É tão assim, dia que eu não vou, eu fico assim, sentindo falta. Não tem muito tempo que eu comecei, mas quando você se propõe a fazer, vai, nem que seja 5 minutos. Nem que seja 5 minutos, nem que seja só para você dar a volta ao redor da quadra de onde você mora, nem que seja assim, só para dizer que você se movimentou, mas você foi. Isso também é constância, sabe? 5 minutos é melhor do que nada. Se movimenta, isso vai te ajudar, vai te trazer mais clareza para a mente. E são coisas que dependem só de nós, só de mim, de você. No culto de domingo, eu tô procurando aqui porque eu anotei na Bíblia, gente. O pastor lá, ele estava ministrando em Lucas capítulo 15, do versículo 11 foi do 11 ao 21. E aí ele falou uma frase que eu anotei. A frase é a seguinte: a minha decisão vai decidir o meu destino. E aquilo ficou assim, sabe? Martelando na minha cabeça desde esse dia. Porque nós precisamos tomar pequenas decisões diárias que ao primeiro momento pode ser que elas não façam diferença para nós, mas que a um longo prazo ela vai trazer um impacto grande, sabe, para nossa vida, para nossa saúde. E essa questão
isso também é constância, né? Porque sobre constância, quer dizer. Porque quando a gente decide algo, quando a gente se propõe a fazer algo, aquilo ali depende de nós. A gente pede ajuda a Deus, apresenta ao Senhor aquilo ali e fala: Deus, me ajuda. O Senhor sabe como é que sua filha é, Senhor. O Senhor me ajuda aí a ser perseverante, me ajuda a ser constante. Eu sei que nem todo dia eu vou estar, ligada no 220, mas me ajuda a não desistir, a não parar no meio do caminho, a não ser como nos outros anos. Esse ano, uma coisa que eu nunca tinha feito e que eu fiz esse ano foi colocar metas. E lógico, gente, eu coloquei metas assim que são pra muitos são coisas bobas, mas que pra mim fala muito sobre constância, sabe? Porque eu tenho sido durante muitos anos da minha vida, gente, inconstante. Muitos, muitos mesmo. Mas eu decidi que esse ano vai ser diferente. E para que o meu ano seja diferente, depende de mim. Para que o seu ano seja diferente, depende de você. Depende das pequenas decisões diárias que você vai tomar e que vão moldar o seu ano. Se você precisa colocar uma rotina, faça isso. Se você precisa começar a praticar exercício físico, faça isso. Faça que seja uma caminhada. Você não vai pagar nada para caminhar e é tão bom, sabe? Você olha o céu, você ouve os pássaros, você sente o vento passando pelos seus ouvidos, pelo seu rosto. É maravilhoso, gente. Eu sinto muito a presença de Deus quando eu tô caminhando. Se você precisa de qualquer coisa, assim, sabe? Mudar qualquer coisa na sua vida, coloca isso como uma meta. Faz aí o seu caderninho com a sua listinha de metas para esse ano. Vou compartilhar aqui com vocês uma das minhas metas para esse ano. É participar de uma corrida. Gente, eu coloquei isso. Eu tenho muito tempo, sabe? Que eu tenho vontade de correr. E em todo ano eu começava, eu ia uns 15 dias e parava. Começava, parava, começava, parava. Mas esse ano eu falei, não, esse ano eu vou fazer isso por mim. É por mim, sabe? Não é por ninguém. Não é pra ser melhor do que ninguém. Eu não coloquei que eu quero ganhar a corrida. Eu só coloquei que eu quero participar. Porque isso pra mim é vencer uma limitação que eu coloquei na minha mente, sabe, gente? Porque eu sempre falava assim pra mim, eu não consigo correr. Ai, eu não consigo correr. E eu consigo. Porque a palavra de Deus fala que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, se a palavra de Deus fala, eu vou conseguir, porque quem me fortalece é Deus. E aí, o que eu faço? Eu peço a ajuda dele e vou. Ah, não, eu não corro ainda, gente, assim, ó, bem, nem mal nem bem, tá assim, né, a caminho. Mas eu não desisti, eu tô tentando, todo dia eu me esforço. E eu sei que eu vou conseguir. Não preciso, se, por exemplo, se eu for participar de uma de 5 quilômetros, se eu der conta de correr os 5 quilômetros, ótimo, vai ser maravilhoso. Mas se não, se eu caminhar, correr, ótimo. Gente, eu vou ter vencido uma limitação na minha mente. E isso muda, isso transforma a mente da gente, sabe? Nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos de reprogramação mental, sabe? A gente precisa deixar de lado o não consigo, não posso, não dou conta, é muito difícil. A gente precisa trocar tudo isso, sabe? A gente precisa deixar tudo isso de lado, porque Deus nos capacita. Ele nos fez capaz, sabe? Ele nos fez para vencer as limitações que nós colocamos na nossa mente, que nós colocamos dentro de nós, sabe? A gente precisa mudar essa configuração desregulada que a gente
traz para nossa mente, porque são coisas que vêm de nós, sabe? São coisas que muitas vezes a gente escuta durante a infância e que não é uma verdade. Porque Deus, ele nos fez totalmente capazes de correr, de trabalhar, de vencer, sabe? Quando a gente se apega com ele, a gente vence. Ser o que para os outros às vezes é tão bobo, tão pequeno, muitas vezes para você representa tanto, para mim representa tanto, sabe? Tem coisas que às vezes as pessoas vão tentar diminuir em nós, mas a troco de que a gente só pega, se quiser, a gente não tem que ficar se comparando, sabe? Hoje mesmo, eu ouvi de uma pessoa aqui em casa, quantos quilômetros você anda por dia? Aí, durante a minha caminhada, né? Eu falei assim, uns, em média 5,6. Só isso? Aí eu fiquei calada, né? Mas na minha mente eu falei, eu não preciso. Aí eu pensei comigo, eu falei, eu não preciso dessa comparação. Eu não aceito isso daí. Porque o exercício que a pessoa faz, o esforço que ela faz, que é totalmente diferente do que eu tô fazendo agora, não invalida o meu esforço, não invalida o que eu faço. Porque a gente precisa deixar essa comparação de lado. A gente não precisa aceitar a comparação que os outros fazem com a gente, sabe? Não tem sentido. Eu não sou você, você não é eu. Então, cara, cada um tem a sua limitação. A gente tá vencendo dia após dia as nossas limitações. E assim, o vídeo já tá bem grande, né, gente? Eu gosto demais de conversar. Acho que vocês já perceberam isso. Então, assim, hoje o que eu quero deixar aqui pra vocês de mensagem é que façam, vocês não desistam, por mais que vocês não consigam, que vocês falhem em algum dia, que você não consiga seguir uma sequência ali de dias seguidos, consecutivos, mas não desiste, sabe? Tenha a constância, pratique isso na sua vida. 5 minutos é melhor do que nenhum minuto, sabe? 5 minutos que você tira para cuidar de você, para fazer algo por você. Seja lavar um cabelo, fazer uma unha, seja correr, caminhar, seja sentar com uma xícara de chá, de café, ou simplesmente sentar e olhar para o céu, ou simplesmente deitar por 5 minutos e descansar. Mas faça por você, faça algo por você diariamente. Não se abandone, não se diminua, não se deixe de lado, sabe? Não desista de você. Tenha força, tenha foco, tenha fé que você vai conseguir, sabe? Se ame. Começa fazendo algo assim, algo simples, não precisa ser nada difícil, gente. Nada complicado. Uma coisa simples no seu dia, mas que seja por você, que você olha aquilo ali e fala: Senhor, eu tô fazendo isso aqui hoje por mim. Faça todos os dias. Se você falha 1, 2, 3 dias na semana, beleza, não desiste. O seu 100% de hoje, muitas vezes, não é o mesmo 100% de ontem. Nós temos dias e dias. Nenhum dia é igual ao outro. Às vezes a gente tá mais cansado, às vezes tá mais disposto. Num dia tem menos tempo, no outro tem mais tempo. Mas o importante é não desistir. O importante é você vencer as limitações que você colocou aqui na sua mente, sabe? Pede ajuda para Deus, Ele tá aí disposto para te ajudar a vencer dia após dia. Que hoje você possa
desfrutar de um tempo agradável com o Senhor e com você mesmo. Que hoje você possa vencer uma limitação na sua mente. Se você precisa descansar, descanse. Se é isso que você precisa fazer por você, deitar que seja 5 minutos, sentar que seja 5 minutos e ficar quietinha, faça. Gente, nós também precisamos descansar. O descanso, ele não é algo que a gente deve correr dele, sabe? Descansar não é sinal de ser fraco. Pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. O descanso, ele é um sinal de amor próprio, de força, porque você já fez muita coisa. Descansar não é pecado, não é proibido, sabe? Se você tá cansado, se você tá o tempo todo correndo de um lado para o outro, fazendo 1001 coisas, porque simplesmente te colocaram em um lugar, te fizeram ter uma mentalidade de que você não pode descansar, de que você tá errada se você descansa, saiba que isso é uma mentira. Quebra isso na sua mente hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque o descanso, ele vem de Deus. Ele não quer que você se acabe, que você fique desgastado com o seu corpo físico, fraco, debilitado, porque você não para, porque você não pode descansar, porque isso é uma mentira. Você pode, você precisa e você deve descansar. Eu não sei, gente, o porquê que eu tô falando isso sobre o descanso, mas eu acredito que alguém aí hoje precisa entender isso. E eu já vivi isso, sabe, gente? De me deitar 10 minutos que fosse, 5 minutos. E eu me senti mal por eu ter deitado no meio da tarde para descansar um pouquinho, sendo que eu tava exausta, exausta. E Deus teve que trabalhar muito isso em mim. E hoje eu tô falando aqui para vocês. Se você precisa descansar, se você tá cansada, se o seu corpo físico tá fraco, tá abalado, tá debilitado, para, descansa, faz isso por você. Você não é uma máquina para ficar 24 horas por dia fazendo 1001 coisas pelos outros. Descanse, faça isso por você. Sabe, é um ato de amor próprio, é um ato de bondade com você mesmo e de cuidado de Deus, porque o Senhor não deixou o descanso para nós em vão. Reflita sobre isso nesse dia, quebra esse paradigma que tá na sua mente. E para vocês eu deixo essa frase aqui hoje: a sua decisão vai decidir o seu destino. Que vocês tenham um dia abençoado, que seja um dia onde vocês recebam o renovo que vem de Deus, que vocês venham ter uma semana maravilhosa, uma semana cheia de bênçãos, de proteção, de livramentos, e que vocês possam ver em todo o tempo, em cada segundo, o cuidado e o amor de Deus por cada um de vocês. Amém?